Olá, gente, mais uma vez estamos aqui para bater um papo com você aqui no Momento da Bronca. Como nós já tínhamos prometido a vocês, os candidatos que estão sendo entrevistados pelo Jornal Nacional, pelo Wilebon e pela Renata, nós estamos aqui para fazer a nossa avaliação do comportamento dessas entrevistas feitas no Jornal Nacional. Bom, acompanhamos atentamente essa participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a presidente da República. Bom, gente, como é bom a gente parabenizar o Wilebon e a Renata. Essa é a Rede Globo que o brasileiro quer, pelo menos eu quero. Trabalhando o jornalismo com transparência, trazendo os fatos que a sociedade realmente quer ouvir. E é isso que a Rede Globo deixou de fazer ao longo do tempo. E hoje a Rede Globo, sentindo de perto a audiência que ela perdeu, ela hoje está trazendo de novo a grande audiência que a Rede Globo sempre teve no nosso país. Então hoje o candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a esse bate-papo lá no Jornal Nacional horrível, na minha opinião. Já começa com a palavra horrível. Veio com aquele mesmo discurso fadanho e fujão e mentiroso. Nada que o Lula apontou, ele não conseguiu, gente. O cara que foi presidente da República por 2 mandatos, o cara que conseguiu fazer uma sucessora e não conseguiu responder uma pergunta da Renata, nenhuma pergunta do Wilebon. Porque todas as perguntas que foram feitas pelos 2 apresentadores, o Lula não conseguiu responder uma. O discurso do Lula sempre foi aquele mesmo, chega a ser até ridículo, tomar cachaça, comer feijão e comer churrasco, como se o brasileiro fosse imbecil. Faltou com respeito mais uma vez ao povo brasileiro, que ele deveria ter dito, quando ele disse que iria conversar com os deputados. Eu vou começar hoje pelo ponto da economia. A economia, vou começar pelo ponto da economia. Quando se tocou no ponto da economia, o ex-presidente Lula, candidato Lula, não conseguiu responder esse tema sobre a economia. Quando a economia no governo dele foi um desastre. Os números provaram. Eles brincaram com a economia. Outro ponto dentro da economia, o combustível. Ainda bem que ele assinou, ele disse com a própria boca dele hoje, que todo esse desastre aí da gasolina foi culpa dele. Ele não quis dizer que é culpa da Dilma, porque ele ama a Dilma, porque a Dilma sempre foi e sempre será a caixinha de surpresa dele. Então ele chegou a admitir, mas ele não chegou a admitir que eles foram o desastre do combustível no nosso país, que eles quebraram a Petrobras, que eles fizeram farra com o dinheiro da Petrobras, e hoje nós estamos pagando o combustível mais caro da América do Sul, graças a essa política econômica tacanha, mesquinha, que o PT fez durante 16 anos no nosso país. Então, parabéns, presidente Lula, parabéns, Wilebon, parabéns, Renata, porque trouxeram a verdade, mais uma vez, na bancada do Jornal Nacional. Era isso que nós queríamos. Que pensava que o Lula iria enganar, que a Rede Globo iria apoiar as iniciativas mentirosas do Lula, não conseguiu. Ponto da economia, falho. E ele ainda admitiu que ainda apostará na política econômica da ex-presidente Dilma, que tem um pacote fechado com ele. Também deixou, fugiu e não respondeu. Aí vamos para outro tema. Política. A política governista. Gente, ele dizer que o presidente atual está no bolso do Centrão. Olha, o Centrão é uma coisa antiga. Criaram o Centrão para enfraquecer o governo. Por quê? Porque nós vivemos num governo presidencialismo. Nós não vivemos num governo parlamentarismo. Então, resultado. Como os deputados querem esfaquear o governo,
A única coisa é eles se unirem. Por isso que os projetos não passam. E o que foi que o presidente quis dizer com isso? Que o presidente atual está atrelado a os deputados. Olha, se esse presidente que está aí estivesse atrelado à Câmara e o Senado, meu amigo, o Brasil estaria super quebrado. Esses políticos estariam mandando e desmandando nesse país. O que o presidente não teve coragem, o ex-presidente não teve coragem de dizer, que infelizmente o povo brasileiro, o político brasileiro, ele hoje é comandado pelo Supremo. Só isso. Só isso. Então, fraquíssimo o presidente Lula nesse ponto político. E ainda admitiu que vai conversar. Como é que você disse que não vai manter e vai conversar? Que tipo de conversa é essa que o presidente Lula quer ter, se caso ele for eleito, ele quer ter com os deputados? Que conversa é essa? É conversa, de novo, mensalão, só se for porque a verba secreta, os deputados jamais vão acabar com essa verba secreta. Eles criaram, é uma verba emergencial que eles criaram para fazer o bem-querer, mas não faz o bem-querer, faz o mal-querer. Isso é público e notório. E está aí essa grande confusão que está implantada hoje na política brasileira, essa verba secreta, certo? Então, qualquer presidente que for eleito vai ter que conversar com a bancada. O Lula não vai dizer que ele vai conversar para resolver, não, que ele não vai resolver. A partilha vai sempre existir. Ah, mas o cara que foi eleito deputado tem que ser deputado, o cara que foi eleito senador tem que ser senador. Era bom que na prática fosse isso, mas não é. Mas não é, porque os deputados são quem vota. O presidente, ele só executa, gente. O presidente é executivo, a Câmara é legislativo, ela faz lei. É bom que o povo saiba disso. Então, o Lula, mais uma vez, faltou com a verdade, perdidíssimo hoje, e parabéns. Se eu tivesse de chapéu, daria um chapéu de ouro para o William Bonner. Olha, eu acho que o William Bonner deveria ganhar. O salário dele deveria ser 20 vezes mais do que o que ele ganha, pelo ensinamento e pela postura que ele vem tendo nesta bancada, nesse debate, ao lado da Renata Vasconcelos. Então, parabéns. Ninguém pode reclamar, ninguém. Aí, vamos falar da agricultura. Perdidíssimo o Lula. Perdidíssimo. Ele chegou a jogar a classe da agricultura contra o povo. Ou não? Foi isso que eu vi. Ele quis fazer uma defesa jogando o povo, dizendo que são os agricultores que estão colocando fogo na Amazônia. Tenha dó, meu amigo. Tenha dó que o agricultor está no Nordeste, o agricultor está no Rio Grande do Sul, o agricultor está em Santa Catarina, está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está tão distante da Amazônia. E o Lula quis levar isso como se fosse. E a excelente Renata fez a retranca e disse: nada disso. Nada que eu perguntei, você está respondendo. Em outras palavras, então, ele não conseguiu responder nenhuma das perguntas que fosse colocada. Depois, o William Bonner. Gente, como é que um cara dá na minha cara de manhã, à tarde e à noite, aí no final, que desliga as luzes, ele vai dormir na minha casa? Como é que eu posso confiar num sujeito desse? Eu falo da briga, desde quando eu estava na barriga da minha mãe, da briga burguês contra camponês, vamos dizer assim. Eu vou dizer, para resumir mais para você que me acompanha, a briga do PSDB, MDB, que sempre foi contra ao Lula, nunca quiseram o Lula no governo, e agora ele traz o PSDB, o seu principal rival, para dentro da sua casa e dizendo que ele hoje, o PSDB, é mais admirado do que o próprio Lula. Então é dar um tiro no ouvido em cima dos petistas. Eu acho que o principal petista hoje, está super revoltado e decepcionado com a apresentação e com as respostas do candidato Lula a presidente da República. Ele atirou no ouvido. O Alckmin é detestado. O PSDB é detestado dentro
da esfera PT. Ele está lá atrás dos votos paulistas, mais nada. O que é que o Alckmin representa para o estado de Alagoas, por exemplo? Nada. O que é que o Alckmin representa para Santa Catarina? Nada. O Alckmin representa para São Paulo. São Paulo que sempre teve governo elitista. Sempre teve governo elitista. Então está aí a resposta de um homem que não está preparado, de um homem que se diz 76 anos, que está super preparado para governar o país. Tenha dó. O Brasil não pode cair numa dessas. Eu espero que essa entrevista do Jornal Nacional, eu pedi até aos outros candidatos que colocasse essa entrevista do presidente Lula nos guias eleitorais. Ele foi o principal cabo eleitoral do Jair Bolsonaro, do Ciro e da outra candidata do PMDB. Eu nunca vi tão despreparo de um homem que se diz tão preparado. Esse foi outro ponto dessa entrevista, né? Quero aqui agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Se quiser compartilhar, também pode compartilhar, não tem problema. Então, o resultado. 3 pontos, eu já falei. Agricultura, economia, já falei, e política. O que é que sobrou mais do Lula? Nada. Aí ele vem comparar torcidas organizadas com política, meu amigo. Torcida organizada é para gritar Flamengo, CSA e CRB. Só para isso. Não ganha nada não. Torcida organizada não ganha nada não. Só ganha alegria, só ganha rivalidade, só isso. Mas a política não tem isso não, presidente Lula. A política é coisa séria, coisa que o senhor não consegue ser. Coisa séria. Você tratar a política como torcida organizada mostra o despreparo que o Lula vem tendo durante esses últimos tempos. Então, eu acho que se o povo brasileiro analisar, o Lula não será o representante do povo brasileiro no próximo ano. Quem será? Eu não sei, mas o que está aí, pelo perfil que eu vi desse candidato Lula, é um perfil que não representa nada para o povo brasileiro. Nada. Vai representar corrupção. Quando ele fala segurança, vamos falar da polícia e da justiça. Meu amigo, um governo que teve sua interferência gigantesca dentro da Polícia Federal. Um governo que teve uma interferência gigantesca na Justiça e no Ministério Público. Não pode dizer que é um governo que deixou tudo à mão da Justiça, onde nós assistimos de perto as corrupções, as prisões só vieram à tona quando eles saíram do governo. Foi aí onde nós vimos de perto o buraco que o Brasil está, os débitos que o Brasil está. Então, esse é o retrato, é a verdade do candidato Lula. Então, eu não posso mais acrescentar mais nada nesse bate-papo que eu estou aqui com vocês. Eu esperava muito do presidente Lula. E quando se abriu o Jornal Nacional, parabéns, Willemone. O candidato Lula ele foi inocentado de tudo da Lava Jato, mas tudo mesmo. Agora, os buracos, as denúncias, elas continuam, o mensalão, dinheiro na cueca. E sabe quem foi que fez tudo isso? Os amigos do Lula, os amigos que ele não defendeu. Aí ele vem dar um exemplo tão pequeno. Quando meu irmão, que ganhava 3 mil reais, invadiram a casa dele, e eu já sabia, ô presidente burro, o senhor tinha que ficar calado agora. Como é que o senhor sabia? Então provou que o senhor tinha interferência na Polícia Federal, babaca. Então o PT hoje está decepcionado com esse comportamento que o presidente Lula, que o ex-presidente Lula participou do Jornal Nacional. Ele só usou contra ele. E o Jornal Nacional trazendo os fatos. A bancada dos apresentadores, o William e a Renata, trazendo os fatos. Então, ele não conseguiu responder uma pergunta. É muito despreparo para o homem que quer ser presidente da República. Fica aí a sua avaliação. As eleições vai estar se aproximando, né, o dia. E você faz aí a sua observação em quem você quer votar, né? Cada um tem o direito de escolher, né? Se eu hoje fosse às urnas, eu não votaria
no Lula, pelo que eu vi dele. O cara que preferiu a prisão do irmão, sabendo que o irmão seria preso. O irmão estava sendo preso porque estava sendo investigado. Não estava sendo preso porque vamos prender o irmão do presidente, não. Então, prova que ele tinha interferência. Será se não foi um lobby político que ele usou? Ó, prenderam meu irmão, eu sou presidente, deixei. Ele tem que deixar. Ele tem que deixar. A investigação tem que ser feita. Então, mais uma coisa que ficou provado, que o Lula, ele quer fazer do Brasil um corredor para a sua particularidade junto aos seus amigos. Tratar, não estou falando do homem Geraldo Alckmin, tratar o Geraldo Alckmin dentro da esfera PT como se fosse o maior ídolo. Ele chegou até a dizer, o maior ídolo do PT hoje é Geraldo Alckmin. Tenha dó. Dizer que o Geraldo Alckmin hoje tem 100% de adesão dentro do partido. Gente, é brincar com o eleitor, é brincar de política. E o Brasil não está precisando dessas brincadeiras. Bom, gente, esse trabalho nosso ele tem um oferecimento de restaurante Vem Cá, lá com o meu amigo Nilson Mineiro, na Avenida Jorge de Lima. No Trapiche, restaurante Vem Cá. E Passaporte Cara de Hambúrguer, lá na Pajuçara, com o meu amigo Antônio. E mais a Fejal Sesmac, né, a universidade que lá onde você começa e você termina. Tá bom assim? O Ronaldo da Paz agradece mais uma vez. Se você quiser compartilhar, tudo bem. Mas essa é a nossa opinião aqui no Momento da Bronca.